E galerinha, Tchau. Vou ligar lá, né? Ô galera, olha só, essa questão 30 da ACAF 2015 inverno, que falava do motoqueiro suicida lá, o detalhe é o seguinte, dava para matar a questão sem fazer conta nenhuma. Só que eu queria saber como. Isso, exatamente. Então o objetivo aqui é a gente treinar a física, né? É a gente saber fazer os cálculos todos, independentemente de ter outra saída para a questão. O motoqueiro resolveu saltar um espaço de 30 metros de uma ponte que desmoronou. Todo dia acontece. Colocou uma rampa com ângulo de 15 graus em relação à horizontal e acelerou a moto atingindo uma velocidade de 30 metros por segundo, que manteve uniforme até saltar. Ele deu o costeiro de 15 como 0,96 e o ceno de 15 como 0,25 e desconsidere a resistência do ar para julgar as posições abaixo. O motoqueiro não consegue fazer o salto com sucesso, pois não alcança o topo da ponte. Vamos ver. O motoqueiro vinha e fez uma rampinha. Quando ele salta na rampa, ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo. E ele salta com um ângulo de 15 graus em relação à horizontal. Lançamento oblíquo, primeiro passo. Decompor a velocidade em V0x e V0y. V0x é V0 com ângulo cosseno de 15. V0y é V0 sem ângulo seno de 15. V0x fica igual a 30 vezes 0,96. 18 foi 1, 27, 28, 28,8 metros por segundo. E V0y é 30 vezes 0,25, 15, 7,5 metros por segundo. Para a gente ver se ele vai ter o alcance para superar os 30 metros, vamos ver quanto tempo ele fica naquele nível, do nível de onde ele saltou. Para descobrir o tempo para atingir a altura máxima, é um cálculo que a gente faz só olhando para o eixo y. Né? V igual a V0 mais A vezes T. Lá no topo da trajetória, a moto dele só tem velocidade para frente, né? Só tem o V0x que se mantém constante. O Y se anulou. Ele, na hora do salto, estava com uma velocidade de 7,5 metros por segundo para cima. Se para cima é mais, para baixo a gravidade, menos 10 vezes T. Mais passa menos, está multiplicando, passa dividindo. Eu descubro que o tempo de subida é 0,75 segundos. E como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, eu sei que ele ficou 1,5 segundos no ar, acima do nível da ponte onde ele saltou. E já que ele tinha essa velocidade de 28,8 metros por segundo, como velocidade é distância sobre tempo, quando a velocidade é constante, né? Eu tenho a velocidade que é 28,8. Quero saber o alcance que ele atingiu e o tempo que ele ficou no ar, 1,5 segundos. Está dividindo, passa multiplicando. Vai ser 28,8 mais a metade, que é 14,4. 12 foi 1, 13 foi 1. Ele conseguiu um alcance de 43,2 metros. Muito além dos 30 metros necessários. Então, ele sobreviveu. Então, dizer que ele não alcança o outro lado é falso. 2. A altura máxima alcançada pela moto em relação à base do precipício é 72,8 metros. A base do precipício estava 70 metros abaixo da ponte. Então, na verdade, eu vou calcular o quanto ele subiu. Mais uma vez, olhando apenas para o eixo Y. Posso dizer que a posição inicial era 0, a velocidade Y dele era 7,5. O tempo que ele demorou para subir, para atingir a altura máxima é 0,75. A gravidade para baixo é menos 10. 0,75 ao quadrado sobre 2. A única conta que eu tenho que fazer é 75 vezes 75. 25, 35, 36, 37. 35 foi 3, 49, 52. 5, 12 foi 1. 6, 5. 5,625 menos... Essa conta eu acabei de fazer, 5 vezes 0,5625. D é igual, se tu multiplicar esse por esse, vai dar exatamente a metade desse. Então vai dar 5,625 menos 5 vezes 5, 25 foi 2. 10, 11, 12 foi 1. 30 mais 1, 31 foi 3. 25, 27, 28. Exatamente a metade.
altura que ele sobe é 2,8 metros aproximadamente. Mas como a ponte estava 70 metros acima, 70 mais 2,8, 72,8 metros a altura que ele atingiu. Verdade. Fala, querido. Eu não posso usar a Torricelli para achar a altura. Pode. Podia usar a Torricelli sem problema algum. Daí, em vez a velocidade final seria 0 e a velocidade inicial seria O 7,5. 7,5. Isso. Perfeito, garoto. Poderia sim. 3. O motoqueiro consegue realizar o salto, pois consegue chegar ao outro lado da ponte. Verdade. 4. Se a massa do conjunto moto-motoqueiro for 180 kg, a energia mecânica do conjunto em relação à base do precipício imediatamente antes de chegar à rampa é energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial gravitacional. Energia cinética mv ao quadrado sobre 2, energia potencial gravitacional mgh. Então, energia mecânica, eu colocaria a massa em evidência, né, que é 180. A velocidade é 30 ao quadrado sobre 2, gravidade é 10 e a altura é 70. Energia mecânica, 900 dividido para 2, 450, 700 mais 450, 1150. Eu teria só que fazer então 1150 vezes 180, 115 vezes 18, 40 foi 4, 12 foi 1, 8 mais 1, 9, 5, 1, 1, 0, 7, 10 foi 1, mais 1, 2 zeros. Botando em notação científica, 1, 2, 3, 4, 5, 2,07 vezes 10 na 5 joules, que é justamente o que ele diz. Verdade. E a última... Na altura máxima do salto, a velocidade da moto é nula. Não pode. É nula para cima, mas ainda tem o V0x que se mantém constante durante todo o salto. Falso. Então, 2, 3 e 5 e 4 eram verdadeiras. Letra B. Lembrando que o aluno, por eliminação, né, conseguiria o gabarito mesmo sem fazer conta alguma, e aí essa gordurinha poderia ser queimada em outra questão, né? Mais encrenca. Gostei. Pediram a da garrafa de champanhe, muito boa pedida, vamos lá? Vamos emendar a 31. É comum, em festas de final de ano, a comemoração com a abertura de champanhe? Os críticos diriam que não, né? Espumante. A velha discussão, né, de que champanhe só o que é feito na região de champanhe. As pessoas balançam a garrafa de cima para baixo e vice-versa a fim de aumentar a pressão dos gases em seu interior para que possam pressionar a rolha com uma força suficiente a ponto de vencer a força de atrito que mantém a rolha presa à boca da garrafa. Considere uma garrafa de champanhe hipotética com o diâmetro da boca como mostra a figura a seguir. Aí ele fez um desenhozinho, né, e disse que tinha 2 vezes 10 na menos 2 metros de diâmetro. 2 vezes 10 na menos 2. Ah, é centímetro. Achei que dava 20 centímetros, mas não, né? 2 centímetros, tudo bem. Sabe-se que o coeficiente de atrito entre a rolha e a parede interna da boca da garrafa é 0,5. E que na eminência da saída da rolha, a pressão dos gases é de 5 atmosferas. O cara foi querido. 5 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. A alternativa correta, que apresenta o valor mais próximo do módulo da força de compressão normal, em newtons, entre a rolha e a parede interna da boca da garrafa é... Peraí. Pressão é força sobre área. Ele me deu a pressão, que era 5 vezes 10 na 5, né? 5 atmosferas. Para eu poder calcular a força necessária para manter a rolha no lugar, eu tenho que pegar a área. E a área de uma coisa redonda é π r ao quadrado. Ele deu o diâmetro. Ela deu o diâmetro. O raio é 1 vezes 10 na menos 2. Perigoso isso, hein? Está dividido, passa multiplicando, a força fica 5π vezes 10 na 5, 10 na menos 2 ao quadrado, 10 na menos 4. A força fica 5π vezes 10 ou 50π
Então a força de atrito, que é o μ vezes a normal, essa força vai ter que suportar pelo menos 50π. Eu quero, o coeficiente de atrito ele falou que era 0,5, aí eu vou calcular o normal. Está dividindo, passa, está multiplicando, passa dividindo, perdão. Deu 100π, né? 100π newtons. E agora está gostoso de tirar o π e colocar 3, tão bom multiplicar por 100, né? 314 newtons. Letra C. Mas geralmente é isso, né, cara? Se o cara já deu a estudada mínima, aí, cara, o vestibular vira um jogo de atenção foda, cara. Eu lembro, cara, quando eu estava no final do terceirão, Eu fiz tudo certo. cara, quando eu estava no final do terceirão, eu comecei a ficar desesperado, porque eu via eu errando umas bobagenzinhas na questão que eu sabia. Eu pensei, não vou conseguir, até o dia do vestibular, não vou conseguir deixar meu cérebro sem errar esse tipo de coisa. E realmente, cara, o desafio é esse, né, cara, se manter atento. Tanto que eu errei hoje uma, né, lá no Intelectus 2, estava fazendo uma, e falei ainda assim, ó, galera, vamos transformar de miligrama para quilograma. E coloquei 10 a menos 3, nem pensei, bem feliz. E errei uma questão hoje, cara. E não era difícil. Errei de distrair. Não fechava nenhuma resposta. Mas não te magoa não, cara. O negócio é usar isso para aprender o próximo, né? Na próxima oportunidade, não deixar essa tensão, deixar a gente na mão. Tinha pedido outra, galera. Qual era? Não? Fica à vontade, meu amor. A 35, na verdade, o primeiro gabarito deu D, e agora na C é... Mas é que só se eu afastasse. Por isso que eu pensei. Só se ele afastasse. O primeiro gabarito deu D, e agora eles mudaram para C. Ah, que incrível. Mas quando que eles mudaram isso? Agora, né? Parecer a questão. Eles vão mudar provavelmente. Não, essa questão é impossível, viu? Só vamos discutir isso já. Eu consigo provar para vocês o que está acontecendo. Sem problema algum. Então, olha só, questão 35. Questão 35. O ímã da figura é movido para a esquerda através de uma espira condutora suspensa ao teto por um fio isolante e para sem transpassá-lo. Então, tu vê, né? Tinha uma espira amarrada por um fio no teto. E lá vem o ímã. E o ímã está se aproximando. Beleza? Mas ele para antes de passar por ela. Então vai chegar uma hora que ele vai parar próximo da espira. No começo ele está se aproximando, depois ele para. Nesta situação, assinale a alternativa correta que indica o que aconteceria com a espira. Letra A. Não se move. Não faz sentido. Quando um ímã está se aproximando de uma espira, induz nela uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica gera campo magnético. E esse campo magnético se opõe à aproximação do ímã. Então, se a espira estivesse rigidamente fixa, nós sentiríamos uma resistência ao tentar aproximar o ímã. E como a espira não está rigidamente fixa, ela acaba sendo empurrada para trás. Então ela tende a se movimentar para a esquerda. A espira tende a se mexer para a esquerda. Porque ela está eletrizada, né? Não é por eletrização, é porque tem corrente elétrica percorrendo ela e ela virou um eletroímã. Ela virou um ímã. Mas só porque tem corrente elétrica percorrendo ela durante a aproximação. Só que depois, quando ela para, o fluxo magnético no seu interior para de variar. E a corrente elétrica induzida para de existir. E ela deixa de ser um eletroímã. E aí a força da gravidade deve colocar ela na posição original dela. Então, tipo, quando tu não aproxima, não fica com carga contrária. Quando tu puxa, não fica com contração. Não sei, eu aprendi isso no passado. Mas não é essa a explicação. A explicação ela é um pouco mais elaborada que isso. Vamos tentar entender. Eu vou mostrar para vocês a lei de Faraday e a lei de Lenz que nos permitem concluir o que vai acontecer. Eles usaram como fundamento a lei de Lenz. Sim. Mas é justamente pela lei de Lenz que o gabarito tem que ser D e não C. Isso que eu vou provar para vocês. Deixa eu ver. Move-se também para a esquerda e para na posição original. A posição original é a posição em que ela estava antes da aproximação, né? Esse é o gabarito que eu concordo. Certo? Eu não concordo que move-se para a esquerda e fica inclinado em relação ao ímã. Quando o ímã parou, não
a esfera ficar inclinada. Já vou provar para vocês o porquê disso. O professor, mas ele não disse que afastou o ímã depois. Não, ele disse que ele para. Que o ímã Mas para antes eu de acho- atravessá-la. Eu não sei, mas eu acho que eu entendi que a questão de dizer que a esfera ela já está eletrizada, independente se ela está aproximando, desaproximando. O ímã da figura é movido para a esquerda através de uma espira condutora suspensa ao teto por um fio isolante e para sem transpassá-la. Ele aproxima e para antes de atravessá-la. Certo? É isso que aconteceu. E não importa se ele vai parar do lado, se ele vai parar no meio ou se ele vai parar depois. Por incrível que pareça. Quando a gente vai trabalhar com força eletromotriz induzida, a gente mostra para a galera que a força eletromotriz induzida ela é calculada pela lei de Faraday, que é menos a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. E fluxo magnético é o campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre a direção perpendicular à área e a direção do campo magnético. Quando eu estou aproximando o ímã da espira, o fluxo magnético aumenta, porque o valor do campo magnético vai aumentando. Quando tem mudança do fluxo magnético com o passar do tempo, existe força eletromotriz induzida, que gera uma corrente elétrica na espira. E quando uma espira é percorrida por corrente elétrica, ela gera campo magnético. O campo magnético gerado por uma espira, μ0I sobre 2R. Esse é o campo magnético. Só vai existir campo magnético gerado na espira quando houver corrente induzida no seu interior. Quando a corrente induzida no seu interior cessar, o campo magnético cessa. Ela deixa de ser um ímã. Esse menos aqui, essa é a lei de Faraday, tá, gente? Essa é a lei de Faraday. Esse menos na lei de Faraday é chamado de lei de Lenz. Dá para acreditar que o sinal tem o nome de lei de Lenz? Esse sinal mostra que o campo magnético, ou o sentido da corrente elétrica induzida na espira, vai fazer aparecer um ímã que se opõe à aproximação desse ímã. Por exemplo, se eu estiver aproximando um polo norte, vai brotar um polo norte do lado de cá da espira e um polo sul ali, para repelir. Por isso que explicaria o fato de a espira no começo se inclinar para o lado esquerdo, enquanto existia a aproximação. A partir do momento que a aproximação cessa, o campo magnético deixa de aumentar, para de existir variação do campo magnético, a variação é nula. E aí 0 dividido por um número não tem mais força eletromotriz. Se não tem mais força eletromotriz, não passa mais corrente na espira. Se não passa mais corrente na espira, o campo magnético gerado por ela tende a zero. E aí não teria o porquê ela se manter inclinada, ela volta para a posição original depois que o ímã para. Independentemente de o ímã ficar no interior dela ou não. Ah, professor, mas o material não poderia ser diamagnético? Estar sendo repelido? O diamagnetismo ele é tão mínimo, tão fraco que isso não teria o porquê isso acontecer. A espira ficou magnetizada. Magnetizada ela ficaria se fosse uma substância ferromagnética, e se fosse ferromagnética a espira seria atraída, e ao ser atraída deveria ficar inclinada para o outro lado, né? E não existe essa opção. Então realmente me espanta o gabarito inicial. O pessoal me comentou hoje de manhã, que era a letra D, né? Move-se também para a esquerda e para na posição original, certo? Calma, deixa eu ver que a interpretação é que ele aproxima e depois ele segue. É isso? Não. O ímã, a minha interpretação é outra. A minha interpretação, assim, ela poderia até estar falha quando a coisa é grande, mas olha só. O ímã da figura é movido para a esquerda através de uma espira condutora suspensa ao teto por um fio isolante e para sem transpassá-la. Ou seja, o ímã para sem atravessar ela. Beleza? Quando ele para, daí ela retorna isso. Aí, como o ímã foi e parou. Enquanto o ímã está se aproximando, ela está inclinada. Depois que o ímã parou, a espira tem que voltar para a posição original. Não existe mais justificativa para ela continuar inclinada. A indução eletromagnética acabou. Certo? Então eu estou muito confiante. Eu posso ler o parecer deles? Claro, por favor. Segundo a lei de Lenz, a corrente induzida em um circuito aparece sempre com um sentido tal que o campo
Logo, ao aproximar o ímã com o polo norte ou sul, a corrente induzida na espira irá criar respectivamente um polo norte ou sul na sua frente, sendo afastada. Move-se para a esquerda. Ao cessar o movimento, deixa de ter indução de corrente e a espira volta à posição inicial. Nossa, então eles estão dizendo... Tá? Então assim, ó, cuidado porque tem mais um tipo de prova, né? De repente tu no final Não, foi... tá aqui, é só o... Tá? Ah, é? Então olha só, ele corrobora com o que eu estou falando, tá? Agora, ó o que, para explicar melhor o parecer dele, eu gostei da tua leitura, porque aí é um momento importante a gente falar da lei de Lenz com mais calma. Estou aproximando assim, ó. Beleza? Estou aproximando dessa maneira. Olha o que vai acontecer na espira. Tem duas maneiras de a gente entender. Primeiro, o fluxo magnético está apontando para lá, a espira está aqui, tá, gente? Essa parte está virada para vocês, aquela parte está no fundo do quadro, beleza? Ela está assim, né? Beleza? Né? O fato de o ímã estar atravessando ela dessa maneira está claro, né? O campo magnético está apontando para a esquerda. E o ímã está aproximando, então quer dizer que o fluxo magnético para lá aumentou. Tu pega a tua mão direita e faz esses dedos irem no sentido oposto desse aumento. E aí o dedão é para baixo. A corrente induzida tem esse sentido. Certo? Se eu estivesse afastando o ímã, levando o ímã para lá, para o outro lado, para a direita, o fluxo magnético que é para a esquerda, o campo magnético nasce no polo norte, né? Está enfraquecendo, né? Aí eu vou querer aumentar esse fluxo magnético, por isso eu botaria esses dedos para lá. E aí o dedão fica para cima, ó, mostrando que no afastamento a corrente elétrica tem o sentido oposto. Essa é uma das maneiras de descobrir qual é o sentido da corrente elétrica induzida, que é a lei de Lenz, né? A corrente elétrica induzida gera fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo que a originou. É o que diz a lei de Lenz na escrita, certo? Uma outra maneira de a gente detectar isso, outra, né? Como é que é gerada a corrente elétrica do mundo? É ímã indo e voltando dentro da espira, né? Por isso que a corrente elétrica do mundo todo é alternada, né? Dá para entender o porquê disso. Outra forma bem distinta de conseguir o mesmo resultado. Quando eu vou aproximar o ímã, polo norte, estou aproximando, eu vou querer repelir a aproximação desse ímã. Então vai ter que brotar um polo norte do lado de cá e um polo sul do lado de lá. Como as linhas de campo emergem do norte e penetram no sul, mais uma vez, a corrente induzida deu para baixo na aproximação. E vai dar para cima, vai dar nesse sentido no afastamento. Então são duas técnicas boas de a gente detectar para onde é que a corrente elétrica vai. Ou usando a lei de fato, ou fingindo que a espira vai virar um eletroímã que se opõe ao movimento do ímã que se aproxima. Eu entendi, é que eu tinha lido antes. E se ele passar e ficar no meio desse espaço? Se ele parar lá no meio, naquele momento que ele está no meio, E se ele passar daí? se ele passar, exatamente, então no começo, eu estou aproximando o polo norte. Depois que ele está no meio, à medida que ele se afasta, eu vou querer que ele fique agora. Então, na verdade, na aproximação a corrente elétrica vai ser uma, né? No afastamento, eu vou querer que o polo norte venha para cá para poder atrair. Então, vai mudar o sentido da corrente. Como fazer o ímã entrar e sair da espira trabalhoso? A gente bota um eixo nele e faz ele girar. Vai dar um efeito bem interessante também, vai ser mais prático. Por isso que a maioria dos motores e geradores é um ímã que rodopia em um monte de fio enrolado. Que aí são várias espiras, né? Que a gente chama de bobina ou solenoide. Certo? Show de bola, gostei da brincadeira, gostei. Vamos para a próxima.